bom dia, boa tarde, ou sei lá, boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo essa aula. Mas enfim, espero que no horário da aula. Pessoal, a gente vai dar uma olhada aqui, como eu tinha dito antes, né, no capítulo 2, ou seja, o iluminismo. Aí você me pergunta, professor, mas por que esse nome? Iluminismo. Porque esses caras aí, filósofos, estudiosos, ou né, um bando de maluco, né, eles diziam que através do conhecimento, se o conhecimento fosse compartilhado, né, com as demais pessoas, a sociedade ia ser diferente. A sociedade ela sairia da escuridão, mas não é escuridão, né, do breu, das trevas, não, mas assim, da escuridão intelectual, né, do eu diria, do desentendimento para o entendimento, certo? Então, por isso, esse termo, né? Por isso, essa luzinha aqui, ó. Tá? Então, seguinte-lhes, certo? Por que esse bregué surgiu? Por que esse movimento surgiu? Desde já, eu vos digo, certo? São intelectuais, certo? São filósofos e tudo mais. Mas, certo? São pessoas da elite que tiveram dinheiro para estudar. Outra coisa que eu até quero deixar bem clara é que é o seguinte. Como eu estava dizendo, que não são, como é que eu vou dizer, pessoas do povo, né? Ou seja, não eram nobres, pessoas que tinham dinheiro para estudar, certo? Desde já, como eu ia dizendo, que fique bem claro, que as pessoas, a grande maioria das pessoas nessa época, certo, eram analfabetas. Poucas pessoas tinham dinheiro para pagar a escola era caro, né? Universidade, todas as coisas mais, tá certo? Então, esse movimento justamente ele surgiu para bater de frente contra o absolutismo, certo? A época que os reis mandavam em tudo. Aí você pergunta, mas professor, como assim? Em tudo, né? Decretos, leis, ordens e outro monte de bagaceira eram eles que mandavam. Também por conta que simplesmente os caras tinham sido nomeados por Deus. Ou seja, o direito divino, né? Quem dava esse direito a ele? A igreja. A igreja mandava em tudo e em todos. Então, alguns desses filósofos, por isso essa questão deles não quererem a participação da igreja na política econômica do país, certo? Do Estado, tá? Tipo de Deroto. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Tá certo? Então, era um momento onde as pessoas, aquele negócio, trabalhavam para sobreviver. Ganhavam pouco e trabalhavam muito. E ainda tinham que conviver com um bando de leis, muitas das vezes até opressivas, digamos assim, né? Parece com os dias de hoje. Pois é. Pesados impostos, né? Então, vê só o seguinte, certo? Então, esses filósofos entravam nessa discussão, que, ou seja, o poder não poderia ficar centralizado, controlado nas mãos de uma pessoa só, certo? Ou seja, esse poder atrapalhava todo o andamento do Estado. Então, ou seja, esse poder tinha que ser dividido, repartido, ou mesmo como nós temos hoje, tá vendo, ó? Vem de lá esse negócio aí, ó, certo? Dividir o poder, ó, certo? Ou seja, ó, legislativo, executivo, judiciário, assim como hoje, certo? Ó, vem de lá. Aí por isso você fica se perguntando em casa, pra que eu vou estudar história? Eu não vai entender nada. Pois é, essas coisinhas que aconteceram lá atrás, certo? Mexem com sua vidinha agora e futura, né?
Falando sério. Não estou brincando, não. Tá? Então, vê só. Então, dentro desse turbilhão de ideias, certo? A gente tem uns 3 termos aqui que iniciaram essa coisa, né? Por exemplo, a universalidade, certo? Ou seja, era necessário que todos participassem igualmente dos espaços políticos. É justo? É certo? É. Porém, naquela época era meio difícil. Hoje em dia nós participamos, porém, muitas vezes, né, nosso respaldo não é o desejado, ou seja, o resultado não é o desejado. A gente vota, mas, enfim, né? Individualidade. O ser social passava a ter ações individualizadas, tão importantes quanto as coletivas, certo? Ou seja, por exemplo, né? Por exemplo, o vereador, o deputado, o médico, o dentista, ou o filósofo, apesar deles terem funções, né, digamos assim, distintas, mas de uma certa forma, ou de muitas formas, eles contribuem para o andajar da sociedade. Beleza? A autonomia, ou seja, você cuidar de si mesmo, criar as condições materiais e intelectuais para a sua formação. Ou seja, aquele negócio de a igreja aqui, trabalho aqui. A igreja aqui, economia aqui. Fique bem claro, tá, pessoal? Não é que o povo era do cão, não. Tá? Fique bem claro, viu? Certo? Bom, ramos simbólicos. Seguinte, vou falar dos filósofos agora e vou explicando, certo? Cada negocinho porque esses caras influenciaram, tá certo? Outra coisa, para que eu não me esqueça, que muitas vezes a gente pensa, só foi na França. Não. O pensamento iluminista, ele influenciou todo o mundo, tá certo? Ou seja, França, Portugal, Brasil, inclusive o processo de libertação do Haiti, né? Daqui a pouco, viu? Calma aí, daqui a pouco a Revolução Francesa, né? Uma das grandes revoluções, tá certo? Vamos embora. Vejam só, o empirismo, né? Ou seja, de um cara chamado John Locke. Tudo tem que ser sentido, experimentado. Ou seja, se você ainda não fez uma coisa, faça, certo? Isso para a sua vida ou mesmo no seu comércio, tá? Ou seja, se você não sabe como é que começa, se você não experimentou, como é que você vai saber, né? Então, outro cara, as leis naturais. Lembram lá atrás que a gente estava vendo a questão do capitalismo e do mercantilismo? Esses caras também criticavam e muito o mercantilismo. Aí, como assim, professor? Eles não ganhavam dinheiro? Sim, ganhavam dinheiro. Mas quem controlava a coisa? O rei. Certo? O rei. Entenderam? Para ser mais claro, ou seja, o processo de crescimento do comércio, ele ficava estagnado por causa do protecionismo, certo? E depois do colonialismo e entre outras coisas, né? Dessa bagaça todinha, dentro desse processo imperialista, certo? Quem saiu na frente foi a Inglaterra, a Holanda, né? E lá na frente dos Estados Unidos, certo? Bom, as leis naturais de Isaac Newton. Isaac Newton. Lembra? Isaac Newton. Aula de ciência, Isaac Newton, Gravidade, lembra? Ou seja, as leis naturais. Ou seja, não precisa ser forçado, não precisa ser uma coisa, como é que se diz, controlada, apertada. Ou seja,
certo? As coisas acontecem conforme como é que eu vou dizer, o andar já da situação, certo? O universo vai conspirar a favor ou contra, por exemplo, no capitalismo, a lei da, certo? Da oferta e da procura, tá certo? É aquele negócio, ó, tô vendendo tal, aí é aquele negócio, se a pessoa vai se interessar ou não em comprar aquele negócio, o comércio vai andar e tudo mais, tá? Tô falando devagar para vocês não se embananarem. Bom, a liberdade, certo? De Voltaire, os direitos políticos, né, e sociais, mais políticos do que sociais, né? Porque aquele negócio, né, pessoal, com um rei absoluto, pronto, que fique bem claro, viu? Não existia Constituição, não existia direito, não existia nada. Se o rei dissesse, olha, amanhã todo mundo vai ter que andar de bermuda, todo mundo ia ter que andar de bermuda. Senão, ó, amanhã todo mundo vai ter que andar com uma chinela de uma cor outra diferente. Tinha que andar, senão, amanhã é proibido chover. Bom, era tipo, bom, enfim, né? Ele era o rei, né? Mas tinham muitos decretos idiotas naquela época, tá? Tanto é que tem uma frase muito forte, que é aquele negócio, né? Voltaire dizia que é aquele negócio, olha, não concordo com uma palavra que você disse, mas vou morrer lutando para que você as diga. Aí marcar, vamos embora, certo? Tem o anticlericalismo de Diderot. Como eu estava dizendo, a igreja mandava em todo mundo, aquele negócio, representante de Deus na terra, você não vai discutir com Deus e tal, né? Senão já sabe, né? Ó, você é ateu, é do demônio, desculpa, enfim. Tá certo? Ou seja, uma coisa, cada coisa em seu lugar. Né? Porque, lógico, se a igreja interferia no governo do rei, logicamente, o governo do rei, junto com a igreja, ia mexer com o comércio, com a vida das pessoas, tá certo? O liberalismo político de Montesquieu, certo? Ou seja, a crítica da concentração, o poder nas mãos de uma pessoa só, já estava falando distante, e de Montesquieu vem essa ideia, certo? Do poder legislativo, executivo e judiciário, que hoje nós temos, certo? Ou seja, o poder sendo dividido, iria ser melhor empregado, né? Não seria essa questão de opressivo, sufocante, certo? O liberalismo econômico, opa, interessa, it's money, man. Liberalismo econômico, Adam Smith. Ou seja, a economia é regida por leis naturais, como a gente viu no instante que o rapaz lá falou, certo? E que o Estado deveria parar de interferir ou atrapalhar nas relações de comércio, do trabalho, certo? Porque o comércio não andava, certo? Então, com os poderes concentrados na mão lá do caboclo lá, ele não andava, simplesmente não andava, tá certo? Como nós hoje em dia, e você está assistindo essa aula graças a essa plataforma mundial, ou Google, ou Yahoo, ou enfim, certo? Naquela época surgiu um negócio muito legal chamado enciclopédia, certo? Ou seja, o enciclopedismo, ou seja, a junção de várias obras em uma única obra. Hoje em dia a gente tem o Google, tem o Yahoo, tem um monte de site de busca e procura. Naquela época não, certo? Mas não deixava também de ter sua força de ajuda para você conseguir conhecimento, certo? E outro negócio interessante, certo? Não que os demais não sejam,
certo? É o despotismo esclarecido. O cara, ih, professor, que diabo é isso aí, professor? Eu não sei. Você vai saber. Simples. Ou seja, o cara tá no poder, não tá? Beleza. Certo? Só que aquele negócio, não é porque ele pegou os princípios iluministas, certo? De liberdade política, certo? E liberalismo econômico, certo? Que ele vai ajudar todo mundo, que ele vai fazer todo mundo de boa vontade. Não, ele vai adotar algumas ideias do iluminismo, mas continuar no poder, certo? Tipo, vamos dar exemplo, certo? Tal prefeito, ele quer se reeleger, certo? Aí, vamos dizer, ele traz uma mega empresa, certo? Logicamente, vai render muitos empregos, esses muitos empregos vai fazer crescer o comércio crescendo, mais emprego, mais dinheiro, enfim, tá certo? Ou seja, ele fez a cidade crescer? Fez. Mas é aquele negócio. Ano que vem, o pessoal vai votar em quem? Tá entendendo? Por exemplo, um cara que é próximo a nós, que teve uma certa influência aqui, certo? É o Marquês de Pombal, certo? Que fez grandes, certo? Reformas em Portugal. Se eu não me engano, era do rei Dom José I. Se eu não me engano. Eu vou olhar direitinho, tá, pessoal? Porque às vezes eu esqueço, né? Aquele negócio, a idade, o tio já tá ficando velho e tudo mais. Certo? Né? Ou seja, reformas urbanísticas, sociais, de, como é que eu vou dizer, de facilitar o andar já tanto das pessoas quanto de carroça, de carruagem, entre outras coisas, os portos e tudo mais. Isso tudo agiliza tanto a vida das pessoas quanto o comércio. Mespá? Espero que tenha dado uma luz. Abraço. Toda luz para vocês. Quem não me conhece, professor Epaminondas, certo? E para quem já está aqui nessa nossa carruagem seguindo para frente, buscando conhecimento, saudade. Mas, abraço para todo mundo e tchau. Daqui a pouco tem mais. Isso ainda não acabou. Valeu!